Sejam bem-vindos ao Som T, o seu canto de saúde e arte. Meu nome é Eduardo Rocha, médico nefrologista e músico amador. Quantos amigos você tem? Não estou falando daqueles amigos que de vez em quando dão um like num texto ou numa foto que você postou nas redes sociais. Falo de amigos de verdade, aqueles para quem você pode ligar a qualquer hora do dia ou da noite, seja para pedir ajuda ou simplesmente dizer que está com saudade. Para falar da amizade entre médicos e músicos, convidamos um médico que é músico, o professor de pneumologia da UFRJ, Alexandre Pinto Cardoso. E seu amigo, músico, que não é médico, mas é considerado por muitos de seus colegas como um verdadeiro doutor em sua área, João Donato, um dos maiores ícones da música brasileira. Sejam bem-vindos ao Som T, Alexandre, João Donato. Olá. Então, vamos em frente. Vamos em frente. E a minha primeira pergunta vai para o Alexandre, que foi meu professor e hoje tem a honra de ser colega na UFRJ. Alexandre, você que é médico há tantos anos, dá para se tornar amigo de paciente? Porque eu me lembro, durante a minha formação médica, na nossa UFRJ, alguns professores diziam que o envolvimento emocional com os pacientes poderia atrapalhar na hora de tomar uma decisão difícil, por exemplo. Eles estavam errados ou eles tinham razão? Olha, Eduardo, para cuidar de pessoas é absolutamente necessário estabelecer vínculos e parcerias para que nós possamos, tendo como base isso, chegar a algum lugar. É impossível não criar vínculo com as pessoas se você quer cuidar delas, né? E os pacientes sentem isso nessa relação, nessa empatia, nesse estar no lugar do outro. Eu acho, sinceramente, impossível você ser médico, no sentido maior da palavra, sem se relacionar com os seus pacientes, em maior ou menor intensidade. Podemos encontrar, além desse aspecto absolutamente necessário para ambos os lados da relação, ela pode ser aprofundada dependendo de outros pontos em comum que, porventura, pudéssemos ter. A música. No caso em apreço, eu me sinto numa posição muito vaidosa por ter oportunidade de me relacionar de muitas formas com o João Donato. Que beleza. Vai, João. Que beleza. João, como é que é ser amigo do seu médico? É uma amizade como as outras? Ou dá, por exemplo, para trocar de médico? Se o Alexandre disser alguma coisa que você não concorda, você vai ver outro médico e vai verificar a opinião. Mas sendo teu amigo fica mais difícil. Como é que é isso? O Alexandre é maravilhoso. E aí eu ligo para ele. Você liga durante a noite? Não, eu ligo para ele a hora Que precisa. que precisa. Ou seja, um verdadeiro médico, quando né? eu estou tossindo, assim, eu dou uma ligada para ele. Um médico e amigo. Por curiosidade, eu vou citar alguns nomes. Ouçam essa lista. João Gilberto, Tom Jobim, Gal Costa, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Ron Carter, Chico Buarque, Tulipa Ruiz, Cazuza, Arnaldo Antunes, Marcelo D2. João, todos esses nomes citados foram seus parceiros durante cerca de 70 anos de carreira. São 70 anos de carreira mesmo? Eu estou com 85. Começou aos 15, né? Eu comecei com uns 15, 16, eu comecei. Então, acho que é 70... É isso aí, meus É parabéns, isso aí. 70 anos. Como é que essas parcerias foram se criando ao longo de tantos anos? Quem procurou quem? Você é das pessoas mais admiradas pelos músicos, inclusive os mais jovens que estão aí. Mas como é que foi no começo? Você sempre fez parceria? No começo, a primeira parceria que eu fiz, acho que foi com o João Gilberto. Eu fazia uns temas instrumentais, tipo chorinho, sambinha, que depois algumas coisas se tornaram bossa nova. E ele colocou uma letra para mim numa música que eu tinha feito chamada Tutuquinha na Bahia, que era um chorinho. Quer cantar um pouquinho? É percussão dos dois, né? Alexandre e o Eu e Batuque. Alexandre, estamos aqui. Ele chegou para mim e disse assim, eu coloquei uma letra. Mas ele mudou o nome, né? Ele mudou o nome, botou Minha Saudade. Minha Saudade. Era Tutuquinha na Bahia. Tutuquinha é meu sobrinho, filho da minha irmã. Ah, foi homenagem, então. Minhas músicas, elas geralmente têm uma relação familiar com algum sobrinho, irmão, tio, amigo. Você falou da parceria com o João Gilberto e que era conhecido como uma pessoa de poucos amigos. Você era amigo do João? Muito. Desde quando ele chegou da Bahia para integrar um conjunto vocal, Os Garotos da Lua, eu costumava assistir os ensaios deles na Rádio Tupi, na Avenida Venezuela.
o pessoal do conjunto disse, olha, vai chegar um rapaz da Bahia parecido com você. E avisaram para ele, quando ele vinha da Bahia para o Rio, que ele ia encontrar um camarada parecido com ele no Rio também. Quando nós demos de cara um com o outro, ele virou para mim e disse assim, é mesmo? E ficamos amigos. Estamos falando dos anos 50, isso, né? Isso, 50. Vocês mantiveram essa amizade. Isso é pré-Bossa Nova, não? Antes de acontecer alguma coisa, porque a gente era mal visto naquela época. Por quê? Assim, porque eu acho que nós éramos modernos demais, assim, e a nossa música não era bem recebida pelos demais. Vocês eram Tanto que, transgressores. Tanto que houve um episódio muito curioso que eu gosto de contar. O João foi convidado para fazer uma semana numa estação de águas em Minas Gerais, assim, eu acho que Caxambu, Cambuquira ou São Lourenço, eu não lembro qual delas. Nós éramos muito amigos, nos contrataram, eu e ele, para fazer uma semana. Depois da estreia, o gerente do hotel chegou para nós e disse, olha, não se preocupem com nada, com pagamento, com estadia, com alimentação, com passagem, mas só não quero que toquem nem cantem mais nada. Depois ele viria se tornar o rei da Bossa Nova. É isso. João, esses seus parceiros com os quais você compôs, eles se tornaram amigos em geral ou a maioria foram relações de trabalho e não se tornaram amizades? Como é que foi isso? Digamos que metade dessa turma que ficamos amigos e a outra metade passou com o tempo assim apenas... Colegas, né? Colegas, de ter feito algum trabalho junto, mas não teve uma relação. Tem gente que acha que você é baiano, né? Você é acriano. Você tem alguma memória afetiva em particular com o Acre? Como é que é a tua relação com o Acre hoje em dia? O Acre é a minha terra, né? Onde eu nasci. A minha infância, eu passei lá. Eu vim para o Rio de Janeiro com 11 anos. Então, até os 11, eu me lembro daquelas coisas que criança lembra, né? De brincar no quintal, de subir em árvore, nadar no rio com a melancia na barriga para flutuar. Essa técnica eu não conhecia. Posso fazer uma pergunta? Claro, pode, Alexandre. João, eu não me lembro quem, de músicos consagrados, né? Porque para na escolha da banda, de certa feita, um dos integrantes da banda não podia mais continuar e tal. Eu preciso de por hipótese, de um violoncelo. Aí diz ele assim, eu quero uma pessoa que toque violoncelo, que tenha que ter uma integração, por vezes, maior do que a boa execução do instrumento. Na escolha da sua banda, que muitas vezes já ouvi, além da excelência técnica, que sempre é um ponto em comum, tem alguma coisa a mais que você se identifica mais com aquela pessoa ou basta a técnica? Como é assim, a tua escolha? Tem a ver com a amizade, né? Quando a gente é amigo um do outro, fica mais fácil tocar junto e interromper, criticar e falar isso aí tá bom, isso aí não tá. Quando é apenas músico, você não tendo amizade, é muito ruim. Alexandre, obviamente aqui nós não vamos citar os nomes dos seus pacientes mais famosos, alguns se tornaram seus amigos, mas vamos falar sobre parcerias na carreira de um médico, conhecendo a vaidade do meio médico e acadêmico que você é professor. Você tem tido mais colaboração ou competição? Pois é, eu acho que existe uma competição muito grande. Uma competição por publicação, por quem tem mais clientes, para quem é reconhecido como um sucesso nessa ou naquela direção. Isso existe. Aliás, eu acho que isso existe em qualquer parte da atividade humana. O que eu acho interessante é que nós temos que dimensionar isso, que é muito melhor você trabalhar em colaboração do que trabalhar num sistema de competição. Detesto a competição por si só. Não é? Sem dúvida. João, eu queria te perguntar, já tocou com o Alexandre? Ele sabe tocar mesmo? Sabe. É bom de ritmo, né? É bom de ritmo. Eu também acho, mas a minha opinião é de amador e apreciador. Vou botar isso no currículo, tá, Alexandre? João Donato te elogiou aqui publicamente. Queria te perguntar, João, eu fui ouvir algumas das tuas músicas. Emoriô, que é uma música das mais conhecidas que o Monobloco toca, eu não sabia que era tua. Eu peço desculpas pela minha ignorância. É impressionante a quantidade de jovens músicos que fazem releituras do teu trabalho e você também tem parcerias com mais jovens. Como é que é a tua visão dos mais jovens? Você acha que a música brasileira está envelhecendo bem ou, como alguns dizem, antigamente era muito melhor? Não, tá indo bem, sim. A garotada me procura, geralmente. Isso me deixa muito feliz e viramos parceiros muitas das vezes. A Tulipa, a Cel, a Mariana Aidar, Bexiga 70, uma banda de São Paulo.
O Donatinho. Fala um enfim. pouco do Donatinho, como é que tá a tua relação com ele? Vocês viajam juntos, trabalham juntos? De vez em quando, não sempre. Ele tem a agenda dele, eu tenho a minha, e de vez em quando nós nos juntamos para fazer alguma coisa juntos. Eduardo, você sabe o que eu acho? No início aqui você pontuou na carreira do João, né? Que ele era uma pessoa moderna. O João é sempre moderno. Continua sendo, né? É moderno, permanente, inovando. Por isso é que ele é procurado, uma pessoa que atravessa com sofisticação, com interesse, se reinventando, acho eu, né? Sem dúvida. Agora, João, você começou lá pré-bossa nova, funk and blues nos Estados Unidos, você morou grande período da tua vida nos Estados Unidos e passou por tudo. Tem algum movimento musical do qual você não tenha participado ou não tenha se identificado muito nesses 70 anos? Ou você estava em todos? Em todos, não. Tem uns movimentos que eu deixo passar assim, um passant, como dizem os franceses. Você se considera ainda um bossa novista? Eu acho que também, né? Também, claro. Porque essa minha música, ela já era assim, antes da bossa nova acontecer. Quando ela aconteceu, eu já estava tocando assim. Você fez a bossa nova, né? Você, João, vamos dizer isso, vamos ser honestos. Não. Você foi um dos Segundo o João Gilberto, não se faz nada sozinho. Então, sem dúvida. Você começou tocando acordeon, segundo nossa produção. Depois, o instrumento que mais te marcou foi o piano. Muitos se apresentam até como pianista, embora você seja multi-instrumentista. E a tecnologia veio chegando. Como é que você vê a entrada da tecnologia na música? Você tem usufruído disso? Como é que você compõe hoje? Ainda é no piano? Eu gosto. Eu não quero dizer que sou louco pela tecnologia, mas é boa, ela ajuda muito, você consegue fazer muita coisa. Todo mundo agora consegue compor, gravar. Antes não podia. Hoje em dia todo mundo sabe fazer. Aperta um botão, o negócio sai tocando sozinho. Então ficou mais fácil. Facilitou muito a desenvolver os talentos das pessoas. A tecnologia com relação ao negócio música teve uma grande influência, né? Antigamente, um compositor, um artista tinha como fonte principal de receita a venda de discos e depois contratos com as grandes gravadoras. E agora mudou totalmente. Isso te afetou muito? Eu não sei dizer. São invenções que vão aparecendo. A gente se adapta a essa coisa da música. Hoje em dia não precisa mais disso, nem companhia de disco. Tanto que acabaram. As lojas de discos não existem mais. Isso. Agora, felizmente, para os que têm acesso, você continua dando shows e muitos, né? Foi até difícil agendar essa entrevista aqui, porque você está com uma agenda bem ocupada. Bom, Alexandre, é verdade que o João ficou mais jovem depois que parou de fumar? Muito mais. Eu lembro de algumas conversas, né? Vivemos perigosamente até aqui em relação ao tabaco. Depois vamos em frente, né? Eu acho que essa é uma atitude também positiva. Em qualquer momento que a pessoa interrompe o consumo de uma droga como o cigarro, terá benefícios. E o Brasil está reduzindo o consumo de tabaco? Está reduzindo. É um dos programas que mais sucesso tem no mundo inteiro, né? Organizado pelo Instituto Nacional do Câncer. Hoje, a nossa juventude fuma muito menos e tal. Então, é um programa consolidado. Espero que não sofra intercorrências daqui para frente. É um programa que precisa ser continuadamente, porque as pessoas vão entrando no mercado, na vida do consumo. Hoje há um risco adicional em relação aos cigarros convencionais, que são aqueles cigarros eletrônicos, nos quais você pode colocar qualquer coisa ali. E está relacionado, nesse particular, com mortalidade precoce. Nos Estados Unidos, onde é permitido o uso, né, várias alterações respiratórias importantes, pneumonias de etiologia desconhecida, que levam ao óbito, né? De modo que essa é uma luta sem quartel. Você poderia destacar pelo menos 3 doenças associadas ao tabagismo? Claro, câncer de pulmão, há um nexo causal evidente. O que é nexo causal? Nexo causal é a relação entre o consumo do tabaco e o adoecimento por câncer, especialmente o câncer de pulmão. Quem fuma tem mais câncer. Tem mais chance de ter câncer do que quem não fuma. Certo. Aqueles que fumam de segunda mão, convivem com aquelas pessoas que fumam, têm mais chance de ter câncer de pulmão do que aquelas que não convivem. O que não quer dizer que quem nunca fumou não possa ter. Mas a chance é muito maior. Esses trabalhos iniciais foram feitos por 2 médicos ingleses, Down e Hill, há muito tempo atrás. E aqueles médicos que fumavam mais tinham mais chance de ter câncer de pulmão e, de fato, adoeciam do que aqueles que não fumavam. Então, isso está estabelecido. Além do câncer? A bronquite crônica, enfisema pulmonar, para citar 2, onde claramente esta relação hoje está estabelecida. O mais importante em relação ao tabaco é uma afirmação que a Organização Mundial de Saúde fez há 30 anos, que nenhuma ação teria um maior sucesso em relação à saúde da humanidade se todos, naquele momento, deixassem de fumar. Isso está acontecendo. Isso não aconteceu ainda.
Tá, então vamos voltar agora à questão da tecnologia, já que a gente falou da influência da tecnologia na música. E eu vou citar palavras soltas que a gente ouve toda hora na mídia: tomografias computadorizadas, PET scan, broncofibroscopia, medicina genética. Como é que esses avanços mudaram a sua prática? Tem usado essas tecnologias? Assim como eu perguntei para o João, a tua visão crítica de como a tecnologia entrou na prática médica. Eu acho que toda incorporação tecnológica de boa qualidade, esse é um aspecto importante, é bem-vinda. Mas ela tem que estar submetida aos interesses dos pacientes. Então você parte de uma boa entrevista e essas incorporações tecnológicas terão o seu lugar para poder trazer um conhecimento maior da patologia em questão ou uma solução para o problema que a pessoa precisa. Você falou tomografia computadorizada. Esse método de imagem revolucionou a medicina, a imagem em medicina. Para quem vem de outros tempos, né, isso significou uma arma. Você tem a possibilidade de enxergar uma série de coisas que antes não se enxergava. A tomografia praticamente substituiu o raio-x de tórax, ou não? Não, a medicina tem esse problema de ser caro por isso, né? Ela entra numa certa hierarquização. Você faz a radiografia de tórax e depois você faz, se for necessário, a tomografia. Mas isso influencia de tal forma que às vezes a pessoa chega no seu consultório, você atende, conversa, aí você, doutor, o senhor não vai pedir nenhuma tomografiazinha? Você, não é essa a questão, né? Você leva até mais tempo para explicar por que não precisa. Porque as pessoas se sentem influenciadas e acham que por isso estarão melhor protegidas. Mas então, você começa com a radiografia, se houver necessidade, você faz então a tomografia. E assim sucessivamente. O método endoscópio que você citou, a broncoscopia, traz muitos elementos hoje mais modernos, mais flexíveis, com esse ou aquele poder de resolução. Mas sempre temos que partir da pessoa. Não podemos achar que a tecnologia por si só vai resolver a questão. Fazendo uma analogia, como na música. O processo criativo, o talento, a tecnologia não dá. Então, a incorporação tecnológica não deve, no caso médico, né, interferir de maneira decisiva na relação médico-paciente. E não pode e não vai nunca substituir essa questão de cuidar de pessoas. É bem-vinda. Tem que ser, digamos, domesticada para ficar a serviço das pessoas, identificar rapidamente esse coronavírus, identificar rapidamente uma vacina contra ele. Essa é a função da tecnologia. Tem que dar essa resposta. Isso é que nós precisamos que a tecnologia faça, né? E não ser um fim em si mesmo. Mas nós não precisamos ter tantos métodos de imagem quando você não controla a saúde da população, você está tomando água contaminada. Tem que resolver o problema do guandu, que é muito mais importante, sabe? Temos que desenvolver um método tecnológico importante de como sanear o guandu. Esse é o desafio. A tecnologia tem que estar voltada para isso. Nós vamos ter que ter tantos tomógrafos para identificar aquelas doenças que poderiam ser evitadas se você tivesse adequadamente influenciado aquela questão lá. Nós temos uma nova geração de médicos que já nasceu ou está crescendo com essa tecnologia bastante avançada, quando comparada com a tecnologia do nosso tempo, vamos chamar assim. Existe uma crítica de muitos de que a medicina está se tornando menos humanizada e, portanto, a necessidade de uma humanização de uma profissão que basicamente já lida com seres humanos. É quase que um paradoxo. Você acha que o tempo se tornou um ingrediente quase raro numa consulta médico-paciente? Como é que é a tua visão disso? O mundo mudou e afeta todos os campos da sociedade. E haverá de afetar também o segmento médico, né? Por muitas razões. Você hoje dá uma aula, como nós damos lá na UFRJ, e você olha para a plateia, os meninos estão olhando o celular, para poder ver se aquilo que eu estou falando tem algum significado, etc. Porque é natural, eles têm a informação. Então, o que significa? O método de ensino tem que mudar. Isso influencia tudo. No meu consultório, por exemplo, uma pessoa chega lá, o doutor Alexandre vem aqui que eu estou apavorado, que eu tenho um nódulo no pulmão. Eu vou olhar as características do nódulo, a história dele, o que ele tem, se eu posso valorizar aquilo ou não. Mas hoje tem um aplicativo que eu boto o tamanho do nódulo, o tempo que apareceu, a densidade, não sei o que, ele me dá uma resposta. Claro que naquele contexto clínico. Agora, essa informação, para chegar na pessoa, então aí é que é a arte de ser médico. É como lidar com isso, como lidar com a carência, como lidar com a vida, como lidar com a doença. Essa que é a questão, como lidar com isso, como lidar com gente. Isso a tecnologia não faz. João, voltando à questão de tecnologia, eu vou fazer uma última pergunta que se aplica aos dois. Antigamente, quem podia ouvir os seus shows, os seus discos, era quem podia comprar os discos, né? Acho que o desejo dos músicos de ser ouvido. Hoje, com a tecnologia, muito mais gente pode ouvir a sua música. Para o artista, considerando que a remuneração se tornou ínfima,
Isso aí você vê como um aspecto negativo ou você difundir a tua obra para muito mais gente é essencialmente uma coisa boa? Eu acho bom. Por exemplo, essa história do celular, você fala o nome de uma pessoa. Isso. Alexandre Pinto Cardoso. Aí, pá, aparece ele tocando pandeiro. Eu acho isso muito fantástico. Eu não acho ruim. Mantém... Eu deixei de ganhar muito negócio de... Direitos, né? Mas... É isso que é um dos aspectos que tem sido realmente uma preocupação de como remunerar os artistas pelo seu trabalho, né? E muitos músicos têm dito que os shows passaram a ser cada vez mais importantes como remuneração. Como é que tá a tua agenda de shows? Continua dando show pelo Brasil afora e internacional? Graças a Deus, sim. Eu e o Alexandre. Quando é o próximo show? O próximo é em São Paulo. São Paulo. Alexandre, hoje nós temos acesso às revistas médicas do mundo inteiro, publicações, tem acesso a pacientes e colegas, não só pelo e-mail, mas como o João destacou, olhando e conversando. Como é que você vê a telemedicina? Veio também para ficar. E progressivamente vai estar ocupando o seu espaço. Mas eu costumo dizer o seguinte, o conhecimento é igual à praia. Ele está à disposição de todo mundo. Você precisa ir lá, não é? Então, o fato de ter em telemedicina essa possibilidade de você se aproximar, conhecer, discutir, aprender, é ótimo, mas precisa ir lá. Precisa você dedicar um tempo àquela atividade. Isso encurta distâncias, o mundo ficou menor. Eu acho que é uma condição, uma incorporação tecnológica que a gente tem que aprender a manipular em direção à saúde das pessoas. Às vezes você fala, mas poxa, você não está vendo aquela pessoa e ele está lá no Acre e apresenta um problema, você daqui, como é que você pode fazer? É uma coisa de suporte. Um colega de lá coloca na rede, apresenta a pessoa, você ajuda aquele atendimento especificamente. Pode, portanto, democratizar o acesso, né? Hoje, muitas informações das revistas científicas já vêm sob forma de podcast. E entrando aqui no estúdio, o Alexandre me contou, João, que você fez uma música para Ivone. Sim. E alguém, como é que é a história, Alexandre? Alguém mudou a letra? Ou mudou o nome? Eu acho que foi Emílio Santiago, né? Emílio, O Emílio Santiago deu um outro nome à música. Aí toda vez que o João toca, ele fala assim, essa música é para Ivone, mas mudaram o nome. Então não adianta nada, porque ele sempre dá essa informação adicional. O Emílio ia sempre lá em casa, quando ele ia gravar um disco, para saber se tinha alguma música para ele. E sempre tinha, né? Era um grande intérprete, né? É, um grande intérprete, o Emílio. Então, dessa vez aí, eu digo, tem essa que se chama Ivone. E como é que é a música? Do jeito que eu sonhei. Descompassadamente, o Alexandre sabe. Ele é descompassado Senti naturalmente. meu coração, de emoção, descompassadamente. E por aí vai. Aí a Ivone disse assim, não, mas não bota o nome da música Ivone. É chato. Agora vamos ouvir Ivone. Tadã. Então, nesse clima romântico, a gente vai encerrando nossa entrevista. Agradeço muito a presença de vocês. Aqueles que não conhecem João Donato, eventualmente, quiserem ver as fotos do Alexandre, eles estão lá no nosso site. E cada episódio nosso tem uma playlist associada nos principais tocadores. Então, lembrando que esse nosso podcast foi batizado hoje de Meu Amigo, Minha Amiga, Meus Médicos, Meus Parceiros. E essa é uma homenagem da relação de amizade entre médicos e pacientes, entre músicos e profissionais da saúde. Esperando vocês dentro de 15 dias e mais um episódio do Som T, o seu canto de saúde e arte.